Eu acredito que uma das coisas mais assustadoras que alguém pode sonhar é com a própria morte. Eu sonhei com isso uma única vez, e foi o suficiente para ficar traumatizada. Vou te contar tudo diário. Desde pequena sempre tive pavor da ideia de perder a vida, de qualquer forma. É algo que me custa aceitar, mesmo sendo inevitável. Acho que tudo começou quando perdi minha irmã mais velha. Ela tinha 18 anos quando se foi. Quando eu completei 18, quase fui atropelada por um caminhão de carga que estava dando ré. Eu estava andando por uma rua sem semáforo, então o motorista não me viu. O que me salvou foi o meu reflexo rápido. Consegui sair antes que a tragédia acontecesse. Na minha mente, eu disse à morte: "Você não vai me levar. Não agora." E ainda soltei um xingamento, do qual depois me arrependi e pedi desculpas. Nas noites seguintes comecei a ter problemas para dormir e tive pesadelos. Em um deles, sonhei que estava em uma espécie de templo abandonado, completamente escuro, e havia um caixão ao fundo. Ao redor dele, um grupo de mulheres dançava, fazendo movimentos estranhos, levantando os braços e inclinando a cabeça de uma forma que me causava arrepios. Todas estavam vestidas de preto. Dentro do próprio sonho, eu sentia meu coração batendo acelerado. Havia mais pessoas naquele lugar, sentadas em bancos como os de igreja, mas seus rostos eram borrados para mim. Eu tentava vê-los, mas pareciam distorcidos. Caminhei até o caixão como se não tivesse controle dos meus movimentos. Algo me levava até lá. As mulheres continuavam dançando ao redor, mas nelas eu conseguia ver os rostos. Eram familiares falecidas. Minha avó, minha bisavó, minha tia materna e minha irmã. Todas tinham uma aparência perturbadora, com extrema palidez, olhos tristes e um sorriso muito marcado. Quando me inclinei para olhar dentro do caixão, vi a mim mesma, deitada. Era como se eu estivesse maquiada com uma base muito branca, e a região dos olhos estava escura. Nesse momento, todos começaram a rir de mim, risadas exageradas, apontando o dedo. Meus pais precisaram me acordar porque eu estava gritando dormindo e ficaram muito preocupados. Para não deixá-los ainda mais assustados, não contei exatamente o que havia sonhado. Vale dizer que foi a única vez que tive esse sonho. No fundo, sinto como se a morte estivesse devolvendo a zombaria que fiz naquele dia. Até hoje tenho medo de voltar a sonhar algo parecido sempre que vou dormir. Ela costumava lavar a louça enquanto escutava a novela vindo da televisão ligada na sala. Às vezes nem percebia que já tinha terminado de lavar tudo. Então um dia enfiou a mão na água para ver o que estava obstruindo o ralo da pia. Não encontrou nada com forma definida. O toque foi de uma massa viscosa que se desfazia entre os dedos. Era um acúmulo de sedimentos orgânicos que a água parada havia transformado em uma polpa gelatinosa. Ela puxou aquilo com os dedos e jogou no lixo. Mas a água não desceu, e sem escoar, ela não podia continuar lavando. Então resolveu ir para a sala assistir à novela. Ela voltou para a cozinha 20 minutos de novela e 30 minutos de comerciais depois. A água ainda estava parada na pia. Ela tirou todos os pratos que estavam submersos numa água que já não parecia sabão. Agora estava cinza como água de esgoto, e ainda por cima cheirava mal. A mulher pensou 2 vezes antes de colocar a mão ali de novo. Ela abriu o armário onde guardava os produtos de limpeza e não havia desentupidor nem aquelas bombas de borracha. Tentou fazer pressão com a palma da mão. A água cinzenta respingou nos pratos que já estavam limpos. Quando tirou a mão, havia fios de cabelo longos enroscados entre os dedos. Vale destacar que ela tinha cabelo curto. Aqueles fios, com certeza, eram de outra mulher.
Assim que o pedreiro resolvesse o problema, ela teria que lavar e desinfetar a pia, os pratos já limpos e todos os utensílios que deixou submersos enquanto terminava o episódio da novela. Ela encontrou o telefone de um senhor de mais de 70 anos que chegou em menos de 15 minutos, com um arame muito longo enrolado no braço. Com a rapidez de um profissional experiente, ele concluiu que o problema não estava na pia, mas em um registro. Então os dois foram procurar esse acesso. A dona da casa nem sabia que no pequeno quintal, do outro lado da parede da cozinha, aquele retângulo no chão era a tampa de um registro por onde passava a água suja com restos de comida. Ao levantar a tampa de concreto, o cheiro a fez cair para trás imediatamente. A caixa estava cheia até a borda com uma nata de gordura e detergente. Era um caldo turvo, onde restos de comida chegavam a fermentar naquela nojeira. Aquela era a primeira caixa e registro, mas deveria haver um segundo. O entupimento estava no segundo. O homem puxou uma bola nojenta de cabelos pretos, longos e grudados, misturados com guardanapos que haviam se transformado numa massa. No meio daquela sujeira, algo apareceu. Uma boneca. Uma boneca presa no encanamento de 10 polegadas era o problema. Era feita de porcelana de alta qualidade com traços humanos demais. Apesar de estar coberta de gordura, seus olhos de vidro azul ainda brilhavam, e o vestido de renda, embora estando no esgoto, mantinha um bordado detalhado que parecia caro. Tinha um sorriso pequeno, perfeitamente simétrico, o que a tornava inquietante no meio daquela imundície. O senhor cobrou R$ 40. Ele colocou tudo o que tirou dentro de um balde e saiu para despejar em um bueiro no meio da rua. Quando estava fazendo isso, um caminhão de cana passou por cima dele. Foi horrível. A mulher ficou parada na porta, olhando até levarem o corpo e os policiais irem embora. Ela não tinha nada a ver com aquilo, mas se sentia culpada. Se não tivesse chamado o homem, ele ainda estaria vivo, com a esposa. Depois entrou em casa e ficou limpando a cozinha até quase 1 da manhã para esquecer aquilo. No dia seguinte, encontrou o quintal com uma mancha enorme, acinzentada. Pensou em jogar a boneca fora, mas em vez disso a colocou de molho em um balde com água e sabão. Depois de sei lá quanto tempo, lavou cuidadosamente. Nunca tinha visto uma boneca tão bonita na vida. Pensou que se depois de seca ela continuasse bonita, poderia dar de presente para a afilhada Fátima, a única criança que lhe veio à mente. Aliás, apesar de ser madrinha da menina, nunca tinha lhe dado presente algum. Colocou a boneca para secar à sombra dentro de um saco de tecido fino, com o cuidado que se tem com um objeto caro. Ela basicamente fingiu que a boneca não tinha passado dias submersa em água de esgoto. Ficou muito boa. Não parecia nova, mas depois da esfregada perdeu aquele tom de podre. O cabelo, depois de desembaraçado, caiu como uma seda até a cintura. As pontas ainda guardavam água que parecia nunca secar completamente. A pele tinha uma textura de cera tão suave que ao toque parecia pele de verdade. O único problema era o cheiro. Por baixo do perfume que ela borrifou, ainda havia um cheiro de esgoto que voltava assim que o perfume deixava de dominar. A comadre e a afilhada moravam em um bairro onde o sol batia forte e todas as casas eram térreas. Um dia, sem avisar, ela apareceu lá. Encontrou mãe e filha prontas para sair. Estavam bem arrumadas, indo a uma peça de teatro que a menina precisava assistir por causa da escola. "E se a gente não for?", sugeriu a comadre. Mas a menina gritou e se jogou no chão, chorando. Não teve jeito. Combinaram de se ver outro dia. Pela distância e também porque a peça valia 30% da nota da menina, decidiram que na próxima vez elas iriam até uma pizzaria. A mulher já estava indo embora sem entregar a boneca, mas voltou correndo para dar o presente à menina. Com a boneca, ela ficou feliz. Antes de voltar para a rodoviária, passou pelo centro, procurou um mercado para almoçar e matar o tempo antes de pegar o ônibus de volta para casa.
Chegou em casa às 6 da tarde e foi assistir novela até às 9 da noite. 2 semanas depois, o telefone dela tocou enquanto lavava a louça. Era sua comadre. Por um momento, ela se alegrou ao ver a ligação, mas isso mudou assim que ouviu do outro lado da linha a mulher mal conseguindo falar. A menina, sua afilhada, estava morta. Ela ligava para avisar e também para convidá-la para o velório. A mulher largou tudo o que estava fazendo, subiu para se arrumar, juntou algumas coisas para passar 1 ou 2 dias lá e saiu imediatamente. Ao chegar à casa da comadre, viu que o caixão já estava no meio da sala. Os móveis haviam sido empilhados uns sobre os outros para abrir espaço no centro. A menina parecia tão serena, de braços cruzados, que parecia apenas estar dormindo. Segundo o que lhe contaram, a menina havia saído de casa às 16 horas, em direção a uma loja próxima. Após 30 minutos sem voltar, começaram a procurá-la. A cerca de 4 quadras dali, havia um desnível acentuado que levava a um canal de esgoto a céu aberto, escondido por vegetação densa e acúmulo de lixo. Um garoto que ajudava nas buscas encontrou marcas de deslizamento na borda de concreto. O corpo foi localizado às 17, de bruços, em uma área onde a água estava parada. Não havia sinais de violência. A morte ocorreu por afogamento. Despedir-se de um pequeno caixão branco sempre parte o coração. A madrinha disse algumas palavras antes do caixão ser abaixado. Antes de voltar para casa, ela passou um tempo na casa da comadre, tomando café com ela. Ficaram em silêncio a maior parte do tempo, porque a mãe, sempre que se lembrava da filha, começava a chorar. Ela reiterou suas mais sinceras condolências e lhe deu um abraço forte. Em seguida, saiu da casa. Já estava na esquina quando a mãe da menina a alcançou. Veio para devolver a boneca que ela havia dado à afilhada 2 semanas antes. A mulher pegou a boneca nas mãos e a levou ao nariz, tentando perceber se ainda restava algum vestígio do perfume que havia borrifado nela. Não havia. De perto cheirava a esgoto. Perguntou por que não haviam colocado a boneca junto com a menina. A comadre ficou em silêncio por alguns instantes, até responder que sua filha tinha medo daquela boneca. Disse que precisou tirá-la do quarto porque por 2 dias a menina teve pesadelos. Antes de retornar para casa, ela voltou ao mercado do centro, mas não estava com fome e não comeu nada. Na rodoviária, deixou a boneca em um banco. Não queria levá-la consigo e preferia deixá-la ali como um lembrete de que tudo o que havia feito foi provocar pesadelos na afilhada nos dias que antecederam sua morte repentina. Essa pergunta a fez pensar na mesma coisa que havia pensado quando o caminhão atropelou o pedreiro. Talvez, se ela não tivesse ido visitá-las, talvez a menina ainda estivesse viva ao lado da mãe. Afinal, a menina nem tinha gostado da boneca. A mulher chegou em casa por volta das 9 da noite, abatida pelo peso do funeral da afilhada. A louça ainda estava suja na pia, exatamente como havia deixado quando recebeu a ligação. Ela ficou olhando para aquilo. Estava cansada, mas sabia que se sentiria melhor se fosse dormir sem deixar louça suja. Porém, talvez fosse melhor deixar para o dia seguinte. De repente, ouviu um som estranho, como se a pia estivesse fazendo um gargarejo. O ralo soltou um borbotão de ar e a água começou a subir rapidamente. A pia começou a transbordar com um líquido escuro e grosso. O cheiro era o mesmo da boneca. Não podia ser. O encanamento estava entupido de novo. Ela mesma tinha visto o homem retirar tudo o que bloqueava o fluxo da água. Então pensou na boneca. Imaginou que ela tivesse voltado para sua casa. Embora não tivesse funcionado da primeira vez, tentou novamente fazer o mesmo com a palma da mão sobre o ralo. Ela pensou 2 vezes antes de chamar outro pedreiro. Quando achou outro, desta vez iria avisar ao profissional para ter cuidado ao ficar no meio da rua. O segundo pedreiro era um rapaz de pouco mais de 20 anos. Não chegou tão rápido quanto o anterior.
Veio em uma motoneta, acompanhado de uma garota de cerca de 19 anos. Cobraram o dobro e nem sequer levaram embora a sujeira que retiraram do encanamento. Deixaram tudo no quintal. A água imunda escorreu até formar uma mancha no chão que parecia um coração. O que havia causado o entupimento era, sim, uma boneca, mas não era a mesma nem remotamente parecida. Esta era diferente. Tinha o corpo de pano, mas os membros eram esculpidos com um nível excessivo de detalhe. As tranças ruivas pareciam feitas de cabelo humano real. O que mais chamava a atenção eram os alfinetes cravados nas articulações e um bem no centro da testa, afundado até a metade. O rosto tinha 2 olhos pintados de branco. A mulher colocou a boneca dentro de um saco de lixo e ficou pensando, enquanto assistia à sua novela, quem estaria jogando aquelas bonecas no esgoto e por quê. Essa minha colega nunca descobriu e nunca mais apareceu nenhuma boneca no encanamento. Aquelas foram as únicas. Ela sempre que fala disso, conta quase chorando por tudo que passou e pelo mal que alguém ruim fez contra ela. Ela é um amor de pessoa e nunca fez mal nem a uma mosca. Boa noite, meu nome é Teodoro, sou do México e tenho mais de 20 anos trabalhando como pedreiro. Já vi de tudo nas obras. Desde acidentes bastante tristes, em que alguém perdeu um membro por não usar o equipamento adequado, até estruturas que desabaram sem explicação. No entanto, o que me aconteceu em Tampico é a única experiência que nunca consegui entender e para a qual não consigo encontrar uma explicação lógica. Há alguns meses fui contratado para uma reconstrução em uma casa antiga nos arredores de Tampico. O lugar estava abandonado havia vários anos. Parte do telhado tinha desabado e as paredes estavam enfraquecidas. Mesmo assim, de longe dava para ver por que queriam recuperá-la. A casa e o terreno ao redor eram lindos. Desde o primeiro dia, coloquei em prática um hábito que sempre tive: chegar antes de todo mundo. Naquele dia cheguei ainda ao amanhecer, deixei minhas ferramentas e comecei a revisar a área onde iria trabalhar. Foi então que vi que um rapaz de uns 19 anos estava dentro da obra. Ele vestia roupas de trabalho e olhava para uma das paredes como se não soubesse o que fazer. Pensei que fosse algum ajudante novo e achei estranho ninguém ter me avisado. Quando os outros chegaram, começamos a jornada. O rapaz se integrou sem pedir instruções, mas em vez de carregar material, apenas ficava andando de um lado para o outro, como se estivesse nos supervisionando. Com o passar das horas, comecei a notar coisas que não eram normais. Quando alguém ia buscar algo em um lugar para levar a outro, o material já havia sido levado e perto do local sempre aparecia o rapaz. Eu não o via carregando nada, mas de alguma forma sabia que era ele quem estava fazendo aquilo. Em certo momento, enquanto movíamos vergalhões, um dos que eu carregava se soltou e eu vi quando ele bateu com força no braço do rapaz. Me virei na mesma hora, esperando alguma reação, e já fui pedindo desculpas. Mas ele não disse nada, apenas fez um gesto como se dissesse para eu não me preocupar e continuou caminhando. Aquilo me pareceu estranho. Pedi desculpas de novo, e então um dos meus companheiros perguntou com quem eu estava me desculpando. Eu disse que era com o novo ajudante, mas quando me virei, ele já não estava mais lá. Mateus começou a zombar de mim, perguntando qual, porque ele não via ninguém. Mateus sempre foi do tipo que gosta de fazer piadas, então não levei muito a sério e continuei trabalhando. Mais tarde, na hora do almoço, todos nos reunimos para comer, mas o rapaz ficou afastado. Gritei para que ele se aproximasse, e aí todos vieram me perguntar com quem eu estava falando. Respondi que era com o rapaz novo, mas ninguém sabia de quem eu estava falando. Na hora, achei que Mateus tinha convencido todo mundo a fazer uma brincadeira comigo.
Provavelmente até o próprio rapaz estava envolvido, porque ele nunca veio comer. Eu não entrei na brincadeira e fiquei em silêncio. Depois de um tempo fui até o rapaz e perguntei por que ele não tinha comido com a gente. Aconselhei que não se deixasse intimidar e que não fosse tímido com o pessoal da obra. Ele não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e continuou trabalhando. Mas, como eu disse, ele trabalhava de um jeito estranho. Nunca o via fazendo algo diretamente. Ele só andava de um lado para o outro, e quando a gente percebia, as coisas já estavam à mão. Também me chamou a atenção o fato dele não parecer suado, nem estar com a roupa suja. Estava exatamente como eu o tinha visto pela manhã. Cerca de 1 hora depois, por volta das 4 da tarde, um dos companheiros deixou cair uma ferramenta pesada de uma altura baixa. Ela caiu perto do rapaz, quicou e bateu no joelho dele. Dessa vez até levantou poeira com o impacto, mas ele não fez nenhum gesto de dor. Eu já não sabia se aquele rapaz era louco ou se tinha os nervos afetados, mas me aproximei para ver se ele estava bem. Também fiquei um pouco irritado porque o pedreiro que deixou a ferramenta cair não disse nem fez nada. Quando cheguei até o rapaz e perguntei se ele estava bem, ele apenas negou com a cabeça quando perguntei se havia se machucado e se afastou rapidamente. Nesse momento, Mateus veio até mim de novo e perguntou com quem eu estava falando, dizendo que eu realmente estava me comportando de forma estranha. Ele sugeriu que eu fizesse uma pausa, porque provavelmente o sol estava me afetando. Fiquei irritado com ele, porque vivia fazendo piadas, e mandei que continuasse trabalhando. No fim do dia, reuni todos para pagar. Esse trabalho não seria pago diariamente, e enquanto contava o dinheiro, lembrei do novo e percebi que faltava o pagamento dele. Perguntei onde estava o rapaz novo e todos, menos Mateus, que era o que tinha mais confiança comigo, ficaram em silêncio. Mateus insistiu que não havia ninguém novo, perguntou de quem eu estava falando e então eu me irritei e o descrevi. Um rapaz magro, jovem, que havia chegado cedo, o mesmo que tinha movido o material o dia todo. Ninguém, e quando digo ninguém, é ninguém mesmo, o tinha visto. Só eu. Mateus jurou pelos filhos que não tinha convencido ninguém a fazer uma brincadeira comigo e que aquele rapaz não existia. Um por um, todos disseram que nenhum ajudante novo tinha aparecido e que se alguém tivesse levado uma pessoa nova, teria que me avisar primeiro. Mas todos tiveram que admitir uma coisa. Durante o dia inteiro, o material aparecia em lugares onde ninguém o havia colocado. Aquilo adiantava o trabalho, e por isso ninguém questionava. Cada um achava que outro tinha feito. Porém, naquele momento, todos reconheceram que sacos de cimento, bolsas de ferramentas e outras coisas tinham surgido em lugares onde ninguém as tinha levado. Não consegui tirar isso da cabeça durante toda a noite. No dia seguinte, cheguei cedo novamente, mas não vi o rapaz. O lugar estava vazio. Durante todos os dias em que estivemos reformando aquela casa, esperei que ele aparecesse de novo. Porém, nunca mais o vi. Não tenho uma explicação clara de como foi possível aquele rapaz ter trabalhado o dia inteiro sem que mais ninguém o visse. Todavia, tenho o pressentimento de que algo sobrenatural aconteceu naquele dia, e só eu vi. Alguns anos atrás, minha namorada, hoje minha esposa, e eu decidimos fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Essa viagem seria importante e especial porque foi quando eu planejei pedi-la em casamento. Infelizmente, esse não é o único motivo pelo qual essa viagem é memorável. Uma das lembranças mais felizes da minha vida também é marcada por algo que quase acabou com as nossas vidas. Essa é a primeira vez que tento escrever essa história em vez de apenas contá-la, e provavelmente a primeira vez que escrevo algo desde o ensino médio.
Peço desculpas se isso não for a melhor obra literária que você já leu. Para dar um pouco de contexto, eu tenho uma caminhonete com uma caçamba grande. Ela era mais do que suficiente para nós dois deitarmos em um colchão inflável na parte de trás. Passamos dias viajando, fazendo trilhas pelo país e dormindo em áreas permitidas, na caçamba da caminhonete. Eu já tinha acampado algumas vezes quando era criança com minha família e sempre odiei montar barracas e dormir no chão. Dormir no conforto da minha caminhonete parecia uma versão híbrida de acampamento, e eu gostei disso. Nós dois amamos a natureza, mas somos os primeiros a admitir que não somos os mais experientes nesse tipo de ambiente. Todas as noites da viagem foram lindas. Demos muita sorte com o clima. Todas as noites dormíamos olhando para o céu e, sinceramente, se você nunca observou as estrelas no meio da natureza, precisa mudar isso imediatamente. Um dos poucos pontos negativos da viagem era que minha namorada tinha um sono extremamente leve. Qualquer barulho a acordava. Como estávamos no meio da natureza, isso significava que qualquer rajada de vento, qualquer som de pássaro ou folhas se mexendo, fazia com que ela despertasse. Eu sempre oferecia algo para ajudá-la a dormir, mas ela recusava. Dizia que ficaria grogue ao acordar. Aparentemente mais grogue do que ficar meio acordada a noite inteira. Mas não era só o sono leve que estava tirando o descanso dela nessa viagem. Ela tinha um medo paralisante de ursos. Desde que uma colega de trabalho contou que a família dela foi atacada por ursos durante um acampamento, minha namorada ficou em estado constante de alerta. Qualquer barulho que ela ouvia na viagem, ela assumia que era um urso. Agora, com o contexto explicado, vou contar sobre o que quase foi a nossa última noite na Terra. Por volta de 3/4 da viagem, eu pedi ela em casamento. E ela disse sim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Com o estresse do pedido resolvido, eu dormi como um bebê naquela noite. Na manhã seguinte, ela estava mais cansada do que em qualquer outro dia da viagem. Quando perguntei se ela tinha ficado assustada com os barulhos, ela hesitou e não respondeu imediatamente, o que era estranho para ela. Então me contou que acordou no meio da noite porque jurou que ouviu alguém andando do lado de fora da caminhonete. Ela permaneceu deitada, então não viu ninguém, mas estava convencida de que alguém estava andando ali ao lado. Toda vez que tentava dormir, ouvia passos. E disse que em algum momento chegou até a ouvir alguém murmurando ou falando. Eu acreditei nela, ou melhor, acreditei que era isso que ela achava ter ouvido. Não fui rude nem a ignorei, mas também tinha quase certeza de que não estávamos sendo seguidos ou algo assim. Antes de sairmos pela manhã, ela deu um suspiro assustado do lado de fora da caminhonete. Quando fui até ela, apontou para o que parecia ser uma pequena pegada no chão ao lado do veículo. Talvez eu estivesse sendo ignorante, mas achei exagero chamar aquilo de pegada. Perguntei se não poderia ser dela mesma, e ela imediatamente discordou. Não insisti, porque dava para ver que ela ainda estava assustada. Revisei a caminhonete antes de irmos embora, só para garantir que não havia nenhum passageiro escondido. No banco de trás encontrei minha agenda aberta na página onde eu tinha anotado os lugares em que iríamos parar a cada noite. Mas não dei importância. Imaginei que ela tinha olhado antes, ou que eu mesmo poderia ter deixado ali. Guardei na mochila, nos arrumamos e seguimos viagem. Demorou um pouco para ela sair daquele estado de cansaço, mas depois de 1 litro de café, ela voltou ao normal e não mencionou mais a noite anterior. Só ficou reclamando de azia, mas isso era o de menos. Passamos o dia seguinte sendo absurdamente apaixonados enquanto fazíamos trilhas nas montanhas. Quando a noite começou a cair, montamos nosso pequeno acampamento na traseira da caminhonete. Percebi que ela estava mais inquieta do que em qualquer outra noite. E não eram os ursos dessa vez. Era a possibilidade de ter alguém lá fora. Eu disse que podíamos dormir dentro da caminhonete, trancados, ou até procurar um hotel.
mas ela insistiu que ficássemos ali, já que era nossa última noite na natureza. Decidi ficar acordado para garantir que ela dormisse. Demorou, mas por volta da meia-noite ela finalmente pegou no sono. Inclusive tirei do fundo das coisas meu antigo DVD portátil e coloquei um episódio antigo de Simpsons, só para tirar o foco dela do silêncio da noite. Aquele silêncio, que antes era bonito, agora era algo que a assustava mesmo que ela não admitisse. Desliguei o DVD e me virei, tentando dormir. Antes mesmo de pegar no sono, achei que ouvi algo do lado de fora da caminhonete. Minha primeira suposição foi um filhote de urso, porque parecia maior do que um guaxinim ou um coiote. Achei essencial não acordá-la e causar pânico. Lentamente me arrastei até a lateral da caçamba e olhei por cima. Eu não conseguia acreditar no que vi. Havia alguém andando na frente da caminhonete. Era uma figura menor, com capuz, murmurando algo sozinha. Rapidamente me abaixei novamente, já que não me viu e estava andando na direção oposta. Não sabia se deveria acordar minha noiva. Achei que isso faria muito barulho, e naquele momento meu objetivo era fazer o mínimo possível. Pensei em atacar a pessoa, já que parecia menor do que eu. Mas não sabia se ela estava armada ou se havia alguém escondido esperando para me atacar. Manter minha noiva segura era a prioridade absoluta. Fiquei ouvindo atentamente. A pessoa deu a volta na caminhonete e passou perto da parte de trás. Tentei inclinar a cabeça para ver melhor. Não consegui ver o rosto, mas percebi que era uma mulher. Consegui ver cabelos loiros saindo por baixo do capuz. E naquele ponto, dava para ouvir claramente os resmungos. Era, sem dúvida, uma voz feminina. Planejei sair e confrontá-la na próxima vez que passasse. De certa forma, fiquei aliviado por minha noiva estar dormindo. Esperei alguns segundos, mas ela não voltou. Olhei de novo e ela não estava nem na frente nem no meu lado. Ou tinha fugido para a mata, ou estava do outro lado da caminhonete. Rapidamente peguei o celular e escrevi nas notas: "Não faça barulho porque tem alguém lá fora. Vou distrair. Pegue a chave, ligue o carro e eu volto." Acordei minha noiva com cuidado e levei o dedo à boca, pedindo silêncio, enquanto mostrava o celular. Entreguei a chave. Ela estava claramente confusa e aterrorizada, mas não fez nenhum som. Peguei meu canivete e pulei para fora da caminhonete, tentando assustar o invasor. Mas não havia ninguém. Baixei a guarda por um segundo. Foi quando ouvi minha noiva gritar perguntando se estava tudo bem. Antes que eu pudesse responder, senti uma dor intensa no tornozelo. A mulher estava escondida embaixo da caminhonete. Ela acertou meu tornozelo com uma faca. Caí no chão. Enquanto tentava me levantar, ela saiu debaixo do veículo, gritando de forma descontrolada, e arremessou um galho em mim. Levantei os braços para me defender. Ela puxou a faca de cozinha e começou a golpear o ar de forma completamente insana. Continuei recuando. Quando achei que estávamos longe o suficiente da caminhonete, gritei para minha noiva ligar o carro. Ela pulou da caçamba e correu para a porta. A mulher imediatamente mudou o foco e correu em direção a ela. Mas já estávamos distantes o suficiente. Minha noiva conseguiu ligar o carro e arrancou, levantando uma nuvem de poeira. A mulher começou a gritar e parecia até que estava chorando. Ela dirigiu alguns metros, virou e acelerou direto na direção da mulher. Ela se jogou para o lado. Foi então que eu vi o rosto dela. Era minha ex-namorada. Ela já tinha tido problemas no passado, mas até onde eu sabia, estava bem. Eu não conseguia acreditar. Nosso término foi horrível. Cheguei a envolver a polícia na época porque ela ficava rondando minha casa durante a madrugada, dizendo que uma hora ia me matar. E isso já fazia 6 anos. Não era algo recente. Quando o capuz caiu, ela se ajoelhou e começou a chorar. A versão antiga de mim teria ido até ela. Mas não mais. Ela claramente não estava bem.
e eu não iria correr nenhum risco. Minha noiva passou por mim com o carro e tive tempo suficiente para entrar pelo lado do passageiro. Minha ex nem tentou nos seguir. Nós simplesmente fomos embora. Assim que consegui sinal no celular, liguei para a polícia e relatei tudo. O mais surpreendente foi que alguns dias depois, ela simplesmente voltou para casa e a polícia a encontrou lá. Para o crédito dela, não negou nada. Inclusive disse que queria ser levada, porque sabia que não estava bem. Ela confessou que queria matar minha noiva. Quando perguntaram sobre mim, ela apenas chorou. A última notícia que tive foi que ela estava internada em algum tipo de instituição. Mas não sei por quanto tempo. Já se passaram alguns anos e nada mais aconteceu. Raramente penso naquela noite, mas sempre que ouço histórias como essa, lembro daquela experiência horrível. Minha esposa vive procurando por ela no Facebook e em outras redes sociais. Mas até o momento em que escrevo isso, ela continua desaparecida. E eu espero sinceramente que continue assim pelo resto da minha vida. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Abel, e este é o meu relato. Na minha adolescência, aconteciam muitas coisas assustadoras na casa onde morávamos, mas acabamos nos acostumando com o tempo. O estranho começou quando passei a ter sonhos de natureza sombria. Eu sonhava com aqueles backrooms, isso muitos anos antes de eles se tornarem populares. Nos sonhos eu estava em algo como um hotel cheio de corredores labirínticos, longos e escuros, que em certos momentos me lembravam o filme O Iluminado. Eu caminhava por um corredor atrás do outro, mas sempre havia um palhaço me perseguindo. Ou melhor, vários, porque eles mudavam de aparência. Quando riam, parecia que eram muitos rindo ao mesmo tempo. O mais perturbador era que os sonhos pareciam lúcidos. Eu tinha consciência do ambiente e dos meus movimentos, o que tornava tudo muito mais assustador. Os palhaços gritavam algo enquanto corriam atrás de mim. Algo que não consigo lembrar, apenas sei que parecia uma espécie de aviso. Eu nunca tive medo de palhaços até começar a ter esses sonhos. Além disso, eles podiam durar horas, a noite inteira, e eram exaustivos. Eu corria e me escondia, e só terminavam quando um deles me pegava. Por mais que tentasse acordar, quando o sonho começava, eu sabia que seria mais uma noite de terror e perseguição. Geralmente os palhaços armavam armadilhas, como se passarem por uma versão minha de criança, chorando e pedindo ajuda. Às vezes, imitavam a voz do meu avô falecido, coisas assim. Quando me pegavam, puxavam minhas pernas e me arrastavam para um quarto cheio de balões e confetes, onde me comiam vivo. Eu sentia as mordidas e me contorcia de dor na cama, acordando com cãibras e dores. Tive esses sonhos pelo menos uma vez por mês até me mudar daquela casa com meus pais. Talvez, de alguma forma, aquilo tenha influenciado, pois a casa tinha uma energia muito ruim. Espero que tenham gostado da minha história. Um abraço, diário e amigos. Essa história começou em outubro de 2025. Eu estava solteira e decidi baixar o Tinder para ver se conseguia encontrar alguém. Depois de alguns deslizes, dei match com alguém. Killian curtiu você de volta. Apareceu. Eu sorri e puxei conversa com um simples. Oi, tudo bem? Ele respondeu rápido e a gente começou a conversar o dia inteiro, todos os dias. Ele era militar e servia em uma base não muito longe de onde eu morava. Com o tempo, depois de algumas semanas conversando, ele começou a ficar possessivo comigo. Dizia coisas como:
Você é minha. Se eu não puder te ter, ninguém pode. E também fazia ameaças. Dizia que se eu bloqueasse ou removesse ele, iria me matar, entre outras coisas. Detalhe: a gente nunca nem chegou a namorar. Um dia em dezembro, ele simplesmente me removeu do Instagram. Eu não pensei muito nisso. Segui minha vida normalmente até alguns dias atrás, quando ele me adicionou de novo. Lembrando das ameaças, eu resolvi aceitar, com medo de que ele fizesse alguma coisa se eu ignorasse. Ele mandou uma mensagem dizendo: eu tenho pensado no seu sorriso lindo há 8 semanas. Fico imaginando o que a gente poderia ter sido, se eu não tivesse deixado meus pensamentos sombrios vencerem. Eu respondi: que fofo. Só para não irritar ele. A gente voltou a conversar, mas eu respondia mais por medo do que por vontade. Ele agia como um namorado possessivo, perguntando o tempo todo onde eu estava e com quem eu estava. Ele me assustava. Na quinta-feira passada, eu estava dando uma volta de carro com um amigo até mais ou menos 1 da manhã. Pedi para ele me deixar em casa e ele deixou. Nos despedimos e eu segui pelo beco até a entrada da minha casa. Lembrando, eu nunca tinha dado meu endereço para ele. Eu vi um homem parado ali, mas não dei muita atenção até ele chamar meu nome. Eu não reconheci a voz, então respondi: sim, quem está falando? Foi quando eu vi o rosto dele. Meu coração falhou por um segundo. Comecei a suar frio. Um pânico tomou conta do meu corpo e eu comecei a tremer. Então ele segurou meu pescoço com uma mão e bateu minha cabeça com força contra a parede. Ele ficou encarando meu rosto, como se estivesse me analisando. E repetia coisas como: com quem você estava? Por que você está na rua a essa hora? Era um homem? Eu fiquei completamente paralisada de medo. Durante todo esse tempo ele estava me estrangulando com tanta força que meus olhos encheram de lágrimas e eu mal conseguia respirar. Eu realmente achei que ele ia me matar. Ele apertava cada vez mais até que de repente me jogou no chão de cabeça. Eu soltei um gemido de dor e puxei o ar com dificuldade quando ele soltou meu pescoço. Olhei nos olhos dele e não tinha nada. Nenhuma emoção. Nenhum arrependimento. Ele não sentia absolutamente nada. De repente ele subiu em cima de mim e me deu um tapa forte no rosto. Levei a mão até onde ele bateu enquanto as lágrimas voltavam. Então ele começou a me estrangular de novo. Dessa vez eu tinha certeza de que ele ia me matar. Olhei para o céu escuro e comecei a pensar no meu cachorro que já morreu. Eu até sorri, enquanto sentia minha consciência indo embora. Foi quando de repente ele soltou meu pescoço. Ele disse: merda, eu tenho que ir. O último ônibus sai em 3 minutos. E saiu correndo. Eu fiquei ali, jogada no chão frio e molhado, tentando recuperar o ar. Eu estava em choque. Não sabia o que fazer. Decidi ligar para o meu melhor amigo e tentei contar o que tinha acontecido, mas não consegui falar. Minhas cordas vocais estavam tão machucadas que eu não conseguia emitir nenhum som. Ele só ouviu ruídos estranhos e disse que estava vindo. Quando cheguei na casa dele, apaguei no sofá em menos de 3 minutos. Eu estava completamente exausta. Enquanto eu dormia, ele ligou para a polícia e contou tudo. No dia seguinte, ele me levou até a delegacia para dar meu depoimento e eu dei. Depois de me interrogarem, os policiais decidiram que minha vida estava em risco demais para simplesmente me deixarem sem proteção. Me deram um dispositivo de alarme. Um aparelho com rastreamento e vários botões que, se acionados, enviam imediatamente minha localização para a polícia, para que eles possam me socorrer. Porque todos nós sabíamos que ele ia voltar. Há 3 dias, eu fui seguida por um amigo do Killian. Se não fosse o plano de um outro amigo me buscar ali perto, eu acho que não estaria aqui para contar essa história. A polícia me disse que a intenção do Killian era me matar
e que se ele tivesse um carro próprio, ou se existisse um ônibus mais tarde naquela noite, provavelmente eu estaria morta. Agora, toda vez que eu saio de casa, eu tenho medo. Medo de ele estar me observando. Porque ele mesmo já disse que sempre estaria, e talvez um dia eu não veja ele chegando. Eu não estou segura. E eu só quis compartilhar essa história para que tomem cuidado. Eu nunca nem dei nenhuma informação para ele me encontrar.